bem-vindos a mais um vídeo aqui pro Cheiroso FC. E hoje, vamos falar um pouco, como você viu aí embaixo no título do vídeo, sobre a demissão de Ramon. Acabou o ramonismo no Vasco da Gama, um projeto, que foi tão bem planejado, com um início muito bom. O ramonismo durou apenas 16 jogos, o que culminou muito para a demissão do Ramon. Foram esses últimos jogos, 6 jogos sem vitória. Nos últimos 7 jogos o Vasco teve apenas uma vitória, com 2 empates e 4 derrotas. É um número para treinador, principalmente aqui no Brasil, muito complicado, que o treinador perde 2 jogos e já fica balançando, e tal. O número total de 8 vitórias, no início muito bom do Vasco da Gama, que levou o time inclusive à primeira posição do Campeonato Brasileiro, mas que nos últimos jogos, e principalmente com as duas últimas goleadas sofridas por Bahia e por Atlético Mineiro, fez com que o treinador fosse demitido. E mesmo no jogo onde o Vasco esteve bem próximo da vitória, que foi nesse empate contra um dos empates, contra o Bragantino, o time sofreu um gol logo depois, uma bobeira defensiva do time do Vasco da Gama. Também, o que pode ter acontecido também, um dos fatos é que a torcida já não aguentava mais. Alguns jogadores, por exemplo, a insistência do Ramon com o Pikachu na lateral direita, e do Felipe Bastos em muitos momentos que vinham sendo muito criticados, esses dois jogadores. No último jogo, até inclusive, no jogo contra o Atlético, na verdade, no penúltimo jogo, o Ramon testou uma formação sem os dois jogadores. Acabou que foi um pouco frustrada, já que no outro jogo contra o Bahia, nesse jogo dessa última quarta-feira, o time precisou de novo colocar Pikachu e Felipe Bastos, porque não funcionou, na lateral direita ali o improvisado zagueiro Miranda, e também porque o Vasco teve o Andrei expulso, cumprindo suspensão para a próxima rodada, que já é amanhã, contra o Flamengo. Aliás, é outro ponto que eu gostaria de falar. Você demite o seu treinador, você fica sem treinador na véspera do confronto contra o maior rival. E muitos torcedores foram contra a demissão do Ramon. Teve muitos torcedores também a favor, gostar aquele lado mais radical, vamos dizer assim, que é imediatismo total, e eu acho que, assim, faltava um pouco, tinha alguma coisa para mudar, acho que isso é óbvio, mas como aqui no Brasil as coisas sempre caem na conta do técnico, e nem sempre a culpa é exclusivamente do treinador, mas parece que sempre é do treinador. Escolhas ruins foram feitas, sim, persistia no erro, em relação do Pikachu, em relação do Felipe Bastos, em relação ao Henrique, O Vasco contratou o Neto Borges para a lateral esquerda, onde parecia, ser o reserva ou o substituto, vamos dizer assim, para o Henrique, não necessariamente substituto para vir do banco, mas podendo ser titular também, na última rodada. Analisando o ponto do Ramon, a gente percebe o início de trabalho do Vasco da Gama muito bom. Como eu falei no início do vídeo, o Vasco chegou a ser líder do campeonato. Depois de uma vitória por 3-0 sobre o Ceará fora de casa, o Vasco assumia a liderança do campeonato. Não ia durar muito tempo, é verdade, mas ajuda bastante. Acho que é bem importante frisar sobre esse início de campeonato do Vasco, porque lá na frente, no lá pro fim do campeonato, se o Vasco for brigar por rebaixamento, não estou dizendo que vai, mas como até eu estava conversando com um amigo vascaíno, ele falou muito sobre isso, é bem importante. O Vasco conseguiu essas vitórias, esses pontos que levaram até o time para a liderança, do Campeonato Brasileiro, porque pode fazer muita diferença lá na frente, porque
caso precise e tal, de pontos ali para não ser rebaixado, o time consegue porque iniciou muito bem o campeonato. E é verdade, o Vasco iniciou muito bem o campeonato, pode fazer muita diferença sim. Não vejo o Vasco brigando até o fim pelo rebaixamento. Pode acontecer? Claro que pode. O nosso futebol, ainda mais no momento de hoje que a gente vive, é muito complicado, é muito imprevisível da gente saber alguma coisa, né? E eu acredito que o Vasco vai perder amanhã pro Flamengo. Não só eu, muitos torcedores estão muito desconfiados, não estão tão confiantes assim da partida contra o Vasco da Gama, né? E o Flamengo com o Domenech Torrent finalmente conseguiu, parece que conseguiu achar o seu futebol, né? Ainda com faltando um pouco de ajuste, mas é natural, né? Natural, início de trabalho ainda. Então, falando de treinadores, né, o Vasco da Gama, que ainda busca um substituto, apesar que no jogo de amanhã contra o Flamengo, sábado, 5 horas da tarde, em São Januário, né, o técnico do Sub-20 vai treinar o Vasco da Gama na partida de amanhã. Na próxima rodada, a expectativa da diretoria, pelo menos já para a próxima rodada, ter um treinador. E o principal nome neste momento se atende por Luiz Felipe Scolari, o vulgo Felipão. Além, temos outros técnicos no mercado, né? Temos o Dorival Júnior, temos o Dunga. Aliás, esses são os três principais nomes. Um nome que a torcida queria bastante, mas que já foi descartado pela diretoria, era o nome do Thiago Nunes, que na minha opinião seria a melhor opção realmente, né? Tínhamos outros nomes, como o Felipe Conceição, que na verdade acertou agora pouco, né? na noite de ontem com o Guarani. Tínhamos também o Eduardo Barroca, mas também já acertou com o Vitória. O Roger Machado, que aliás é um outro bom nome, né? Entre outros nomes que a gente tem no nosso futebol. Quem eu acho que vai ser contratado? Pelas notícias, parece que o foco do Vasco é o Filipão. Se vai contratar, aí já é outra história. Eu contrataria, não acho até por questão financeira, né? Eu acredito que o Filipão e o Dunga sejam as maiores dificuldades para isso. Sendo sincero, não vejo o Dunga em qualquer time, não seja Vasco, seja Fluminense, seja Flamengo, seja qualquer time que for. Não vejo o Dunga fazendo um bom trabalho nessas equipes. Na seleção brasileira, por exemplo, o Dunga conseguiu ser eliminado no grupo com Equador, Peru e Haiti. Vencendo o Haiti por 7-1, mas era o Haiti. A seleção brasileira capingada era melhor do que aquela seleção do Tahiti completa. Será que o Filipão vai ser técnico do Vasco da Gama? Depois de ter conquistado o título brasileiro pelo Palmeiras, ter passagens por outros clubes, sido campeão mundial. Independente disso tudo, o Filipão sempre vai ser lembrado pelo 7-1 em 2014. O que irá acontecer? Não sei. Lembrando que ainda hoje a gente deve ter outro vídeo. Não vou prometer, mas podemos ter outro vídeo, porque hoje, né, tem estreia das eliminatórias, tem estreia brasileira nas eliminatórias. Brasil e Bolívia, vou falar sobre a minha expectativa do jogo, escalações, o que esperar do jogo, meu palpite. E tamo junto, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, comenta para dizer o que você acha, se você concordou com a demissão do Ramon, se você não concordou. Deixa aí, meu filho, fala com a gente, entre nas ondas do Cheiroso FC. Tamo junto. Fui!